Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores traders. Mais um vídeo do canal, tá? Só que esse vídeo aqui é muito importante, tá? Nós chegamos na última figura gráfica das figuras. E, inclusive, essa daqui é uma estratégia que funciona, tá? Que são os wedges. E é uma figura muito forte aí e muito representativa no mercado financeiro. Então aqui, senhores, é uma das várias estratégias, né, que eu vou postar daqui para frente, tá? Nós fechamos aqui as figuras gráficas e começamos as estratégias através da figura wedge, tá? Que ela é chamada também de cunha, tá? Mais para frente aí pode ser que eu chame esta figura também de cunha, tá? Mas normalmente eu gosto de chamá-la de wedge. E esta é uma figura muito forte no mercado financeiro, na bolsa de valores. É uma figura, é uma estratégia que funciona bastante, tá? Diante também do gerenciamento de risco correto. E antes de dar continuidade ao nosso vídeo, senhores, na estratégia wedge, vou pedir para os senhores deixarem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá? Então fique até o final do vídeo para vocês entenderem aí como funciona o wedge. É um grande conteúdo para nós podermos aí usar no mercado financeiro, na bolsa de valores, essa estratégia que funciona bastante. O que são edges? Esta figura gráfica está entre os 10 padrões de negociação do All Brooks, que por sinal uma figura muito forte, pode indicar uma grande possibilidade de reversão, tá? Eu apelidei essa reversão de tendência através da estratégia wedge de WR. Tá? Esse aqui, o Edge Reversão, eu apelidei ela de WR. Então, mais para frente aí, quando eu for exemplificar o Edge Reversão, a reversão da tendência através do Edge, eu vou apelidar ela de WR. Tá? Então, uma reversão do mercado ou uma continuidade. A continuidade, senhores, eu também apelidei ela aí de WT, tá? Que ela segue a tendência, né? E dá um edge, é uma figura que ela dá continuidade à tendência, tá? Então eu apelidei ela de WT, tá? Então mais para frente aí quando eu for exemplificar os wedges, seguidores de tendência, quando eu falar de WT, o senhor já sabe que ela é uma estratégia seguidora de tendência, tá? Então, dependendo do contexto que o mercado mostra, ela forma um triângulo inclinado para cima ou para baixo, ligando uma reta nas máximas e mínimas dos pushes ou pernas, dando esse formato do wedge. O wedge pode ser um descanso de ações com bom fundamento, para caso somente de compra da ação. Eu falo compra da ação, senhores, porque eu evito operar o wedge em venda, tá? Eu não gosto de alugar ações, tá? De entrar aí para a venda de ações, entrar vendido, como nós chamamos. Eu evito aí operar com venda para não ter que alugar ações. Normalmente aí eu só faço compra das ações, tá? Então, retomada de valorização das ações que caíram de preço e que estão baratas, com uma possível forte poder de compra. Normalmente, senhores, ações aí que estão em forte queda, tá? Os senhores aí vão ver no decorrer dos vídeos, tá? Eu vou postar as estratégias do Edge. Quando uma ação está em forte queda, né, temos que evitar de operar aí ela no gráfico de 60 minutos, tá? Se ela estiver em forte queda. Tá? E quando uma ação está em forte queda, tá? O mais correto aí é ver esta ação no gráfico diário ou semanal, tá? Se ela pode estar dando aí um edge, tá? Principalmente aí no gráfico semanal, tá? Se ela rompeu o edge, a chance desta ação subir é grande, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo o trade fica.
tá? Mas normalmente eu opero ela nos 60 minutos, tá? Mas se uma ação estiver em forte queda, evite operar o edge no gráfico de 60 minutos. No caso do edge em topo, a ação pode estar em zona de sobrecompra e muito cara, fazendo com que os vendedores fiquem mais fortes, realizando lucro e fazendo com que o preço caia rompendo o edge. Aqui, senhores, temos a estratégia WT, tá? Que é o apelido dela, tá? Ela é uma estratégia seguidora de tendência, tá? É o edge tendência ou continuidade. Aqui está a estratégia WT, tá? Que é o edge tendência ou continuidade. Tá? Os senhores podem ver aqui, tá? Que a ação está em tendência de alta, tá? E ela dá este wedge, tá? Que no caso o edge WT, ele dá contra a tendência principal, tá? O triângulo é embicado para baixo, tá? Os senhores podem ver aqui que o triângulo é embicado para baixo, tá? E esta aqui é uma figura bem forte, tá? Que é um edge seguidor de tendência, tá? E normalmente quando ele rompe, no ruim, ele vai aqui até esta região aqui de topo, tá? Ele busca essa região aqui, ó. Normalmente ele vai até aqui. Aí se ele romper, normalmente ele busca o Fibonacci, tá? Que é essa pernada aqui. E senhores, como eu disse, essa daqui é o edge da estratégia WT, tá? Aqui são os pushes, eu chamo de push ou pernada, tá? Aqui tivemos os 3 pushes, né? Que ele fica mais assertivo, os 3 pushes. Tem um edges aí que dá 2 pushes, tá? Mas eu vou explicar mais para frente como que a gente opera o edge 2P, ou 2 pushes. Mas aqui é o edge 3 pushes, tá? Que são as puxadas ou pernadas. Aqui, um push, 2 pushes ou pernada, 3 pushes ou pernada. Tá? E normalmente, quando ele rompe, como eu disse, ele vai buscar a região aqui de topo, essa região aqui de topo. Ou se ele romper, ele busca o Fibonacci. Ele busca aqui essa pernada aqui, tá? Que é Fibonacci puro. Como eu disse aqui, eu chamei esse push de P, tá? Um push, 2 pushes ou 3 pushes. Eu chamei ele aqui de P. E o PP é o push perfeito. Esse wedge aqui é muito bom de ser operado, tá? Como eu disse, o push eu coloquei como P e o PP é o push perfeito, tá? Então, esse exemplo aqui é um wedge 3 PPs, tá? Que são 3 push perfeito, tá? Esse aqui é um wedge muito bom de ser operado. E o mais importante, senhores, esta perna 1 aqui, este 1P, eu chamo ela de perna 1. Essa aqui é a perna mais forte do wedge. É essa perna aqui, ó. Normalmente, quando o wedge ele rompe essa perna aqui, ele rompeu aqui esta perna, que é a perna 1, tá? Vou exemplificar de novo aqui, deixa eu limpar para os senhores verem. Como eu disse, aqui é uma estratégia que funciona bastante. Normalmente, quando ele rompe esta perna 1 aqui, ó, ele explode, tá? Essa aqui é a perna mais forte do wedge, tá? Que é a 1P, que eu chamo de perna 1. Tá? E se ele rompe esta perna aqui, ó, normalmente ele explode, tá? Ele tem que romper aqui, ó, essa perna 1 aqui, ó, aqui foi um rompimento da perna 1. Esse aqui, ó, ele já rompeu o edge, que é essa linha aqui, tá? E já rompeu a perna 1. Tá? E geralmente quando isso aqui acontece, ele sobe bastante. Então aqui um exemplo, senhores, de um edge tendência de baixa, tá? Que teve a pernada, tá? A tendência principal de baixa, tá? Que formou esse wedge, tá? Através das pernadas, tá? Então perna 1, perna 2, perna 3, tá? Que como eu disse, o P
é o push, tá? Que vocês podem ver aqui que o P, eu chamo ele de push ou pernada, tá? Que foram 3 pushes, tá aí 3 pushes perfeitos. Push perfeito, senhores, porque ele cumpriu direitinho aqui, ó. Aqui ele cumpriu direitinho, senhores. Ele não ultrapassou aqui a linha, tá? As LTAs, tá? Por isso eu chamo ele de push perfeito. Ele bateu aqui, já sentiu. Ele bateu aqui, já sentiu. Tá? Tivemos esse toque aqui, ele bateu aqui, já sentiu e subiu. Aqui já sentiu e subiu. Então, normalmente esse triângulo é muito bem desenhado, eu chamo ele de push perfeito, tá? Que ele fica muito mais assertivo. Tanto é que eu chamei aqui esse wedge de tendência de 3 push perfeito. Tá? Está aqui, 3 push perfeito. Então, no decorrer aí dos wedges que eu postar nas ações explicando o funcionamento, tá? Quando eu falar de push, os senhores já sabem que é a pernada, tá? E quando eu falar de push perfeito, tá? Os senhores já sabem que é um wedge bem desenhado, tá? E como eu disse, aqui quando ele rompe esta linha aqui, pelo menos até aqui ele vem, senhores, tá? Pelo menos aqui até este fundo, normalmente ele vem, tá? E se ele romper este fundo aqui, ele busca normalmente o Fibonacci, tá? Essa pernada aqui, ela é replicada aqui, tá? Buscando o Fibonacci. Aqui, senhores, é a estratégia WR, tá? Como apelidada de WR, tá? É o edge de reversão, é a reversão da tendência. Então, como eu disse, essa aqui é a estratégia WR, que é o edge de reversão, é a reversão de tendência. Então, já que o mercado está em baixa, tá? Ele dá esses pushes, essas 3 pernadas, tá? Ele dá as 3 pernadas. Ele pode ter também 2 pernadas ou mais de 3 pernadas, tá? Mas para operar mais de 4 pernadas, eu já acho meio complicado. Então, evitar a operação do edge acima de 4 pernadas, tá? 5 pernadas para cima, aí já é um canal, tá? Então, eu só gosto de operar o edge até 4 pernadas, tá? E 2 pernadas também eu vou exemplificar depois no gráfico das ações, tá? Como que se opera o edge 2Ps, tá? Qual o correto de se operar ele, tá? Então, aqui é o edge 3Ps, tá? Que são 3 push perfeito, tá? Aqui um exemplo de um edge 3Ps, onde, como eu disse, aqui é a primeira perna, tá? Primeiro push, aqui é a segunda perna, o segundo push, e aqui é a terceira perna, ou o terceiro push. Como eu não disse antes, senhores, o edge ele pode vir testar aqui, ou não, tá, senhores? Quando ele rompe, tá? Inclusive no edge tendência, tá? No continuidade, que é o WT, tá? Ele pode testar aqui ou não, tá? E no edge tendência, que é o continuidade, às vezes o mercado ele já rompe forte e nem testa, tá? Ele segue a sua tendência principal, tá? No edge tendência, na estratégia WT, tá? Mas aqui na estratégia WR, ele pode vir testar aqui ou não, tá? Não é uma regra. Então, para isso, nós temos que ver o contexto do mercado, tá? Então, aqui, senhores, esse wedge reversão, tá? Que eu apelidei ele de estratégia WR, tá? Ele rompeu aqui, tá? É um wedge 3 PPs, tá? Que são 3 pushes perfeitos, tá? E aqui o importante também, senhores, é esta perna aqui, ó, que é a perna 1, tá? Esta perna aqui, ela é muito importante, ó, que é a perna mais forte do wedge. É essa pernada aqui, ó. É essa mínima e essa perna aqui, ó.
Essa pernada aqui, ela é muito forte. Tá? Normalmente, quando ele rompe ela, né? Quando ele rompe ela, ele reverte, tá? Como eu disse, esta pernada aqui ela é muito forte, tá? Normalmente, quando ocorre o rompimento desta perna aqui, quando ocorre o rompimento aqui, ele reverte a tendência, tá? Então aqui, senhores, no segundo exemplo, então o mercado estava em alta, então os senhores podem ver que o mercado estava em alta, aí ele dá esse wedge, tá? Aqui é um triângulo indicado para cima, tá? Aqui o mercado está em alta, ele dá esse wedge, tá? Que vai ocasionar a reversão da tendência da alta para baixa. Então, onde temos aqui os 3 pushes, ou perna, tá? Um push, 2 push, 3 push, tá? Que como eu disse aí anteriormente, tá? Esses 3 pushes perfeitos, eles são muito bons de ser operados, tá? São os mais confiáveis, tá? E mais uma vez, quando ele rompe esta perna 1 aqui, ó, este topo aqui da perna 1, tá? Se ocorrer esse rompimento dele, ele pode ocasionar a reversão da tendência, tá? Ela pode ficar mais assertiva quando ele rompe aqui, ó, este topo aqui da perna 1, tá? Quando ele rompe esta perna 1 aqui, ó, tá? Que foi aqui esse rompimento. Essa pernada aqui, ó, essa perna 1 aqui, ó, ela é muito forte, tá? Geralmente quando ele rompe essa perna 1 aqui, ele reverte a tendência, tá? Essa perna 1 aqui, normalmente quando ele romper ela, ele reverte a tendência, tá? Então, é melhor ainda ser operado o wedge 3 PPs, tá? Só lembrando aí aos senhores, tá? Então, se as linhas aqui do wedge elas forem perfeitas, tá? Ele fica melhor de ser operado, tá? Fica mais confiável de ser operado, tá, senhores? Por que operar o wedge? Tá? Isso aqui como eu disse, é uma figura muito forte, senhores, tá? Seja de reversão, tá? Que eu apelidei ela de WR, ou seja de tendência, tá? O edge de tendência ou continuidade, que eu apelidei ela de wedge WT, tá? Esse wedge tem um stop loss curto e gain ao menos 2 vezes o tamanho do loss, dependendo da força do rompimento do wedge. Pois tem wedges aí, senhores, que ele já rompe no mesmo dia. Tá? O rompimento dele é tão forte que ele busca aí acima de 5%, tá? No mesmo dia. Mas para isso a gente tem que analisar o mercado, tá? A gente tem que analisar lá o contexto do mercado, tá? Bastante assertividade, pois a maioria dos QB analisados vão buscar 5% ou até mais, se for forte reversão ou continuidade. Faça o teste nas ações antes de operar, só opere nas mais assertivas. Senhoras e senhores, eu fiz um estudo aí, tá, da estratégia Wedge, tá, durante aí bastante tempo. Tá, eu peguei várias ações, tá, do nosso Bovespa e analisei aí as que dão Wedge e que cumprem, tá, que a assertividade ela é maior, tá, e essa ida aí até os 5%, normalmente ele funciona nas ações aí que eu analisei, tá, como eu disse aí eu fiz análise do Edge em várias ações, tá? Muitos traços, tá? Muito estudo, tá? Nas ações aí que dão Edge e eu só opero elas, tá? As que são aí bem mais assertivas, tá? Essas ações aí que elas funcionam muito bem o Edge, eu só opero elas, tá? Então os senhores aí tem que analisar essas ações, tá? Ver as que funcionam, tá? As que dão o edge aí funcionam, bem traçadas, tá? E a saída aí até os 5%, ela funciona bastante, tá? E às vezes até ultrapassa, até que no mesmo dia ela ultrapassa esses 5%, tá? Então é uma estratégia que funciona bastante. O trader não fica posicionado muito tempo, por alcançar às vezes em movimentos fortes, até no mesmo dia os 5% de gain ou mais.
fazendo com que a operação fique segura e fora de dias de notícias ruins que mexem com o mercado. Normalmente, senhores, é, as ações aqui, sejam do Brasil ou mundiais, tá? Quando o país ou países, ou então até o mundo, tá? Só um exemplo aí, nós estamos aí de uma crise de saúde, tá? Que é a do coronavírus, tá? Que ela mexe muito com o mercado, tá? Mas não é só isso, é a crise de saúde. Pode ser uma crise social, pode ser uma crise política, econômica, tá? E até às vezes aí quando há conflitos políticos em outros países, ele mexe com o nosso mercado aqui também, tá? Então a volatilidade aqui aumenta bastante, tá? Então às vezes nós estamos posicionados em uma estratégia que funciona bastante, tá? Seja ela qualquer estratégia, tá? Que você opera, aí sai uma notícia ruim, tá? Estamos comprados em uma ação e somos estopados, tá? Ela vem aí e busca o nosso loss, tá? Devido aí à volatilidade, tá? E essas notícias ruins que mexem com o mercado. Então, essa estratégia aí, às vezes, ela alcança no mesmo dia os 5% de gain, tá? E evita aí que a gente fique posicionado em dias posteriores, tá? Para evitar aí essas notícias ruins que acontecem aí no mundo, no mercado brasileiro. Excelente estratégia para você que faz day trade e swing trade, pois dá para analisar várias ações que são mais assertivas no gráfico de 60 minutos, no qual eu analiso e opero. E já adiantando a dica, são muitas ações que dão esse padrão e são bem assertivas e ser bem analisadas. Como eu disse, senhores, eu fiz um estudo aí de bastante tempo, tá, das ações que dão um edge, tá? Eu procuro só operar essas ações, tá? E são várias ações que dão um edge, senhores. Ela dá e cumpre aí, mas já adiantando também, o gerenciamento de risco é tudo, senhor. Tá? Se nós entrarmos em qualquer operação, nós colocamos o nosso stop gain e o nosso stop loss, tá? Vamos definir o nosso gain e o nosso loss, tá, senhores? E vamos fazer o gerenciamento de risco correto. Também, além, senhores, do meu estudo no gráfico de 60 minutos, tá? Tem ações aí que ela funciona também bastante no gráfico diário, tá? Esse wedge ele funciona bastante no gráfico diário e no semanal, tá? Uma ação que está em forte tendência de baixa, tá? Se der no semanal um wedge e romper, ele fica muito assertivo, senhores, muito assertivo mesmo, tá? Enquanto maior o tempo gráfico, mais assertivo o trade fica, tá? Mas esse meu estudo, a maioria foi no gráfico de 60 minutos, tá? E como eu disse, eu só opero essas ações aí que eu fiz o estudo. Algumas características do edge. Exemplificando um edge no fundo para o trader fazer a sua compra. Isso aqui é um exemplo, senhores, para compra, tá? Como eu disse, eu evito aí de fazer venda, tá? Ficar posicionado em caso de venda, tá? O famoso operar vendido. Vendedores não vendem mais e perdem força no rompimento do wedge. Ocorre o stop de compra dos vendedores. Quem está fora compra, dando ainda mais força para o rompimento. Normalmente, senhores, quando dá um edge lá no fundo do gráfico, tá, para nós fazermos a nossa compra, tá, os vendedores eles não vendem mais, tá, os vendedores estão fortes, tá, mas quando dá um edge, eles não vendem mais, aí já perdem um pouco de força no mercado e com o rompimento aí desse edge, essa confirmação, ocorre o stop de compra dos vendedores, tá? Eles não vendem mais, eles estopam a sua posição, recomprando, certo? Já aumenta um pouquinho mais a força de compra e quem está fora do mercado compra, tá? Então, os compradores que estão fora do mercado, eles fazem a sua compra, tá? Que dão ainda mais força ao rompimento do edge. Por isso, ela é uma figura muito forte no mercado.
ocorre a perda da pressão compradora ou vendedora, já não ocorre a frequência de candles de tendência, aparecendo mais os candles de indecisão. Durante a formação do edge, senhores, nós vemos aí bastante sombra. Há candles de indecisão, 2Gs, e os senhores podem ver visivelmente aí durante a formação do edge, esses candles. Cada push menor que o anterior, reduzindo a força da tendência de momento. Tá? Esses aqui são os pushes, senhores. Tá? É o push 1, 2, 3. Tá? Que eu apresentei aos senhores lá no desenho, tá? Do edge. É o push 1, 2, 3. Os senhores podem ver, tá? Aqui a diminuição desses pushes ou pernadas. Tá? Ocorre o gap entre barras. Mais para frente aí eu vou demonstrar para os senhores o que é esse gap entre barras. Tá? Que é a perda da pressão compradora ou vendedora, tá? Principalmente da tendência de momento. Tá? Esse gap entre barras, ele é isso aí. Tá? Tamanho das barras de tendência. Tá? E como eu disse aí, o tamanho das barras diminui. Tá? Ocorre aí os candles de indecisão, certo? E com muita sombra. Tá? Aparece candles aí com muita sombra. Tá diminuindo aí essas barras da tendência principal. Em caso de wedge no fundo do gráfico, tá? Isso aqui é só um exemplo. Tá? E esse exemplo aqui eu já dei para os senhores lá no desenho. Tá? Que é a famosa perna 1. Tá? Que é a perna mais forte do wedge. Tá? O pullback da segunda perna 2, tá? Sobrepõe a mínima da primeira perna. Isso aqui é o famoso rompimento da perna 1. Tá? A perna 1 é a perna maior do wedge, é a perna mais forte do wedge. Tá? Então, esse aqui é o famoso rompimento da perna 1. Tá? Que quando ele rompe essa perna 1, esse wedge aí que você está posicionado, aumenta muito a assertividade dele, senhores. Tá? Esse rompimento dessa perna mais forte do wedge, esse rompimento aí, ele gera uma eficácia muito grande desta figura gráfica. Ocorrem também as falhas de rompimento. Tá? Eu vou explicar depois também para os senhores o que é essas falhas de rompimento. É o rompimento da tendência principal, essas falhas de rompimento, tá? Que vai gerando esta figura gráfica. Candle de reversão no final do edge. Tá? Esse candle de reversão, ele quando dá pode ser um martelo, tá? Pode ser um doji. Quando dá esse candle aí de reversão no final do edge, ele traz mais assertividade aí para o nosso trade. O engolfo também é um candle muito forte de reversão, tá? Quando ele dá aí no final do edge, tá? Ele traz mais aí eficácia ao nosso trade, tá? Principalmente se ele romper a perna 1. Trago aqui, senhores, algumas dicas e particularidades minhas. Tá? Isso aqui durante esse estudo aí, essas operações do Edge, tá? De esse tempo aí que eu fiquei estudando o Edge operando, tá? Eu pude ver aí algumas características, tá? E dou algumas dicas e particularidades minhas, tá? Essas dicas aí para os senhores, para poder operar esta figura gráfica, tá? Que é o Edge, que é uma figura muito forte, tá? Como eu disse, eu apelidei aí de WR, que é o edge de reversão, e o WT, que é o edge de tendência ou continuidade. Tá? Vamos a dicas e particularidades. Bom, como eu disse, senhores, anteriormente aí, faço o teste nas ações para ver quais dão mais assertividade, só opere o edge nelas. Tá? Como eu disse aí anteriormente, eu fiz um estudo, tá? Um estudo aí bem aprofundado das ações aí que dão o edge, tá? E cumpre aí esses 5% de gain e eu só opero o edge nelas, tá? Nem que eu seja estopado, tá? Como eu disse, o gerenciamento de risco é tudo, tá? E nenhuma estratégia 100% assertiva, inclusive o edge, tá? Mas é uma figura muito forte no mercado financeiro. Então, mais uma vez, faço o teste nas ações para ver quais são mais assertivos e só opere o edge nessas ações, tá? Se não dou um edge, não cumpre lá os 5%, ou então o loss ele é muito maior,
não opere o edge nelas. O edge em zonas de suporte, resistência, LTAs, LTBs e linhas de canais são mais assertivos. Tá? Isso aqui é com qualquer estratégia, senhores. Tá? Qualquer estratégia, se ela estiver numa zona de suporte e resistência, tá? Ela fica mais assertiva. Faça o gerenciamento de risco correto, ao menos 2 para 1. Coloque 2,5% de loss para 5% de gain, pois, como eu disse, há muita assertividade na ida até 5%, é uma análise bem feita. Senhores, como eu disse, eu fiz esse estudo das ações que dão edge e a maioria mesmo, elas vão até 5% de gain. E tem ações aí que até ultrapassam esses 5% de gain. Tá? Mas a ganância, ela acaba com o trader, senhores. Não vamos ser gananciosos. E os senhores façam seus estudos, tá? Dessa estratégia edge, veem as ações que dão edge, é saída até 5%, só operem elas. Dê preferência para a compra de ações se precisar de ficar posicionado para dias posteriores e não depender de alugar ações em caso de venda. Como eu disse, eu evito de operar o edge vendido, senhores, para não ter que alugar ações, para não gerar um custo maior. Tá? Então, pelo menos eu faço isso. Tá? Eu só opero o edge para compra. Se estiver posicionado em uma ação na estratégia edge, e se sair uma notícia, seja ela de saúde, social, política ou econômica, que faça com que o mercado fique em baixa, se estiver no gain, stop sua posição ou coloque o stop na sua entrada. As crises e incertezas do mercado, inclusive mundiais, geram muita volatilidade, fazendo com que várias estratégias gráficas falhem. Se o Ibovespa estiver em queda no diário ou em tendência de baixa, só opere o edge em compra se romper a famosa perna 1, ou se a ação estiver em tendência principal de alta e corrigindo através de um edge. Tá? Isso aqui no caso de o edge tendência, tá? Uma continuidade à tendência. Tá? Pois qualquer estratégia pode falhar nas ações com o Ibovespa em queda ou em forte queda, senhores. Ou então, como eu disse, em uma crise. Tá? Se o mundo aí ou o nosso Brasil estiver em crise, ele gera muita volatilidade no mercado. Tá? Evite operar o edge em mercado lateralizado nos 60 minutos, pois o edge de tendência, apelidado de WT, dá continuidade a uma tendência, e o WR, tá, que é o edge de reversão, reverte uma tendência, principalmente em possível final de alta ou baixa. Não opere o edge em ações em tendência visível de baixa, a não ser que ele esteja em uma zona forte de suporte. Ou se sua análise foi feita e estiver dando um edge no gráfico diário e principalmente semanal. Se uma ação, senhores, ela estiver em uma tendência visível forte de baixa, tá, e estiver dando um edge nela no gráfico diário, principalmente no semanal, e romper esse edge, tá, aumenta aí a assertividade, tá? Então só opere uma ação, tá, com tendência forte de baixa, tá? Mas se ela estiver dando aí os famosos pushes no diário e no semanal, aumenta a sua assertividade, tá? Então só opere uma ação com tendência forte de baixa se for um rompimento no gráfico diário ou no semanal, tá? Com o gerenciamento de risco correto. Bom, senhores, estas são as dicas básicas do que eu analiso antes de operar o edge. Tá? No decorrer dos vídeos, vou explicar o funcionamento do edge. Então, senhores, quando eu for postar aí no gráfico das ações aí que eu opero o edge, lembrando aí que não é indicação de compra ou venda de nenhum ativo, tá, senhores? Tá, eu vou postar aí a estratégia explicando, tá? Vai aparecer as ações que eu opero, mas não é indicação de compra e venda de nenhum ativo, tá? Os senhores façam os seus estudos, tá? Estude aí as ações, tá? Vejam as que dão edge e só opere o edge nelas, tá, senhores? Então, importante, mais uma vez, não indico compra ou venda de nenhum ativo. Façam o seu estudo, tá? Uma figura
muito forte no mercado financeiro, na bolsa de valores, o Ed, tá? Uma figura muito forte, tá? Então façam o estudo correto delas. Então, senhores, chegamos aí ao final do vídeo, tá? Peço para compartilhar esse vídeo se você gostou. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, tá? Que vem bons conteúdos por aí, tá? Agora, a partir de agora, tá? Demos início aí às estratégias através da estratégia WED, tá? Um grande abraço, bons investimentos e bons trades.